Bom dia, gente. Bom dia. Estamos aqui. Estamos dia 4 de junho já, né? 7h50 da manhã. A gente estava conversando um pouco sobre o andamento da disciplina. E o plano para hoje é a gente então abordar os teoremas, retomar um pouquinho o teorema do valor intermediário, o teorema de Weierstrass e o de Fermat, e aplicar isso para máximos e mínimos, ver o que o pessoal tem de dúvidas e depois tentar entrar no teorema do valor médio, tá bom? Então vamos compartilhar a tela com o pessoal que está ao vivo aqui. Ok, todos vendo a tela. Então, o que a gente tinha visto até então era o teorema do valor intermediário, né? Tentar lembrar. Alguém lembra dos enunciados, será? Esse aqui é o teorema do valor intermediário. A gente abrevia ele por TVI, tá? E é bom a gente lembrar dessas siglas porque o outro teorema importante é o que a gente chama de teorema do valor médio. O nome é meio parecido, mas eles falam sobre coisas diferentes, tá? Então é bom você lembrar da abreviação TVI para esse aqui e o outro que a gente verá depois é o TVM, tá bom? O teorema do valor médio diz o seguinte: se você tem uma função contínua definida no intervalo função contínua e y um número real entre f de A e f de B. Tá? Então, o que o teorema diz para a gente é que existe um x dentro do intervalo tal que f de x é igual a y. Tá? Lembram desse enunciado? A demonstração a gente viu que dependia do axioma do supremo, né? Mas tudo bem. Falando nisso, acho que a Isabela era a Isabela, sim, ela pediu um link para o texto com a demonstração do teorema, eu já coloquei ele lá no Disciplinas, tá bom? Então é um texto que tem o teorema do valor intermediário, o Weierstrass e o Fermat. E alguns exemplos para a gente combinando todos eles, tá? Então, esse teorema, o que ele quer dizer do ponto de vista gráfico, né? Do ponto de vista gráfico, ele quer dizer que você consegue resolver ou garantir a existência de soluções de equações, né? Então, por exemplo, sei lá, você tem aqui um ponto A. Vou aumentar isso aqui um pouquinho. Aqui está o valor f de A. Você tem o B aqui. O valor f de B. O que o teorema te diz? Nesse caso que eu desenhei aqui, o f de B é maior do que o f de A. Podia ser o contrário, uma função, por exemplo, estritamente decrescente, ou nem isso, ela podia descer, subir, voltar, não importa, tá? Você tem dois números, f de B e f de A, e o que o teorema está dizendo é o seguinte, que dado qualquer y entre f de A e f de B, existe pelo menos um x tal que y é igual a f de x, né? Tudo bem? Ou seja, a equação f de x igual a y tem uma solução no intervalo AB se você garantir que y está entre os valores f de A e f de B. Né? A gente discutiu uns exemplos disso na aula passada. Pode ser, dependendo do valor de y que você escolher, pode ter mais de um. Né? Se você pegar esse y aqui, você tem três soluções, tá bom?
Então, o que o teorema diz é que existe, mas pode ser mais de uma, né? Depois, para saber a quantidade de soluções, a gente pode estudar com o teorema do valor médio a derivada da função que diz a inclinação das retas tangentes nos pontos, né? O sinal dessa derivada vai dar alguma informação para a gente que vai permitir com que a gente conte, por exemplo, o número de vezes que o gráfico de uma função intersecta uma reta horizontal. Isso a gente vai ver mais para frente, se não for hoje, na aula que vem. Vocês querem retomar algum exemplo disso? Como é que aplica, por exemplo? A gente fez umas 2 ou 3 aplicações interessantes, né? Mostramos lá aquela coisa da função contínua que tem, se ela é uma função contínua num círculo, tem que ter pelo menos 2 pontos antípodas onde o valor é igual e afins, né? Se você pega uma equação de uma função, uma equação cuja a expressão é dada por uma função, né? Uma equação do tipo f de x igual a y, como é que você faz para garantir se existe solução? Se você encontra um ponto onde o f de x vale menos do que aquele y dado e outro ponto onde ela vale mais, então a situação que você tem é exatamente essa aqui, portanto vai existir alguma solução. E o que a gente fez foi dar um algoritmo para você. Se tem um ponto onde ela vale mais que o número que você quer, um ponto onde ela vale menos, existe algum ponto intermediário onde ela vale exatamente o valor que você queria. E aí você começa a dividir esse intervalo, fazer intervalinhos cada vez menores, eu dei o algoritmo lá da outra vez. Você consegue espremer a tua solução num intervalo tão pequeno quanto você quiser. Tudo bem isso? Dúvida nesse teorema? Uma outra coisa que a gente tem é como é que você faz. Ele pode ser útil para provar, por exemplo, que uma certa função é sobrejetora, por exemplo, né? Então você tem o seguinte resultado. Vamos escrever assim, no corolário, vai. Se você tem que a f é contínua, tá? Vamos supor que a f, o domínio dela é de R em R, tá? Ela está definida em toda a reta real. Se f é contínua e o limite, quando x vai para mais infinito, da f de x é mais infinito, e o limite, quando x tende para menos infinito, da f é menos infinito, ou o contrário, tá? O importante é que sejam infinitos com sinais trocados, tá? Se aqui for menos infinito, aqui eu vou querer que seja mais. Então, f é sobrejetora. Tá? A demonstração disso aqui é tranquila, né? Quer dizer, o que quer dizer que o limite no infinito é mais infinito? Quer dizer que o gráfico da f, dado qualquer número, né? Aí você repete um pouquinho a ideia do epsilon e delta, mas não precisa ser tão... não precisa entrar nesse detalhe, né? O que quer dizer que o limite é mais infinito? Quer dizer que dado um certo número epsilon aqui, tá? Vai existir um certo número, um delta aqui, de modo que toda vez que o x estiver depois do delta, o f de x vai estar para cima desse cara, tá certo? Então, dado epsilon, existe um delta tal que toda vez que o x for maior do que delta, o f de x vai ser maior do que epsilon. Isso quer dizer que o limite da f de x é mais infinito no ponto. O que quer dizer que é menos infinito? Menos infinito quer dizer que, dado um outro número, epsilon, eu vou ter que, toda vez que eu tiver um número negativo menos epsilon, vai existir um número negativo menos delta, de modo que toda vez que o x estiver antes do menos delta, x for menor do que menos delta, o f de x vai ser menor do que menos epsilon. Tá bom? Então, tira essa foto.
Então você tem o ponto xf de x que está lá na frente aqui, e você tem o ponto xf de x, esse aqui. São pontos do gráfico da função. Então existe um ponto onde f assume este valor, existe um ponto onde f assume este valor. Como ela é contínua, ela é obrigada a assumir todos esses valores, né? Dado qualquer ponto aqui no meio, vai ter um x, tal que f de x é esse valor. Tá claro? Então, e essa foto ela vale para o epsilon que você quiser aqui. Então, todos os valores entre menos epsilon e epsilon são atingidos. E como o epsilon é qualquer, eu posso mandar esse cara lá para cima e esse cara aqui para baixo. Qualquer número em cima do eixo y vai ser atingido por algum x. Então, essa coisa bem intuitiva se demonstra direitinho com o teorema do valor intermediário. Se ela tem limite infinitos com sinal trocado no mais e no menos infinito do eixo x, então essa função tem que ser sobrejetor. Tá? É claro que se for mais infinito e mais infinito, não precisa ser sobrejetor, é só pensar numa parábola aqui x², ela não é sobrejetora. Agora, pode ser que ela tenda para menos infinito aqui, mais infinito aqui vai ser sobrejetora, mais aqui, menos aqui também. Se ela não for contínua, é claro que é mentira, né? Você pega uma coisa que vem lá do mais, ou do menos infinito aqui, se aproxima de uma constante qualquer aqui, menos 1, pega um gráfico com bolinha aberta aqui, põe bolinha fechada aqui no 1 e manda embora para o infinito. Essa função não é sobrejetora porque ela vai omitir todos os valores entre menos 1 e 1 e satisfaz a segunda hipótese. Então é crucial que ela seja contínua e que os infinitos tenham sinais trocados. Tá bom? Então essas duas hipóteses são extremamente necessárias. Jogar fora qualquer uma delas pode produzir contra-exemplos para o resultado. O Ivan falou aqui, é método da bissecção, quando você estava falando para encontrar raízes da equação. Exatamente. Você vai comparando valores para ver o que acontece, né? Acho que a gente fez isso com alguma situação, por exemplo, sei lá, eu quero... Vamos pegar um exemplo bem simples, tá? Para não ter que fazer muita conta. Vou pegar a equação... Não tem f nenhuma, né? Suponho que eu quero saber se a equação... Eu quero saber se a equação x ao cubo mais 2x quadrado menos 3x, sei lá, igual a 1, tem solução, né? Bom, do teorema fundamental da álgebra, você até poderia, como é um polinômio, falar, um polinômio de grau ímpar, então tem que ter pelo menos uma raiz real. Ele diz que tem, mas não te diz aonde está, né? O teorema fundamental da álgebra só garante a existência, mas não diz aonde está a raiz. Com esse teorema, o teorema do valor intermediário, a gente consegue prender essa raiz em algum intervalo, né? Então, para isso, por exemplo, eu posso olhar eu olho para a função f de x, que é x ao cubo mais 2x2 menos 3x, e faço alguma análise, né? Por exemplo, quanto que vale f de 0? F de 0 vale 0. Quanto vale f no 1, talvez? No 1, ela vai valer 0 de novo. Não gostei. Quanto vale f de 2? F de 2 vai ser 8, mais 8, 16. 16 menos 6, 10, né? Então, f de 2 vale 10, se eu não errei conta. 8 mais 8, tá. Menos 6. Então, vale 10. O que isso me garante? Eu tenho um ponto onde ela vale menos do que 1 e um ponto onde ela vale mais do que 1. O teorema me garante o quê? Que existe um x dentro do intervalo 0, 2, tal que f de x igual a 1. Tudo bem? Era isso, né? Então,
esta equação tem uma raiz entre os números 1 e 2. Aí você fala, bom, vou tentar diminuir isso. Pega o ponto médio desse intervalo. Quanto vale f de 1? F de 1 vale 0 de novo. Tá? O que isso me diz? Como vale 1 no 0 e 10 no 2, vai ter um ponto entre 1 e 2, tal que f de x é igual a 1. Ou seja, eu comecei com um intervalo... Eita, ficou maluco aqui. Eu comecei com um intervalo... Parem as máquinas. Parou? Acho que não, né? Eu comecei com um intervalo... Gente, o que aconteceu? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, só um minuto. Tá, acho que estabilizou. Não sei se eu vou conseguir apagar isso aqui. Talvez. Desculpa, aconteceu algum bug no USB aqui. Bom, esses aqui não estão indo embora. Mas acho que dá pra ler, né? Desculpa, gente. Tá, tô conseguindo limpar aqui. O que aconteceu, né? Com o computador eu não sei, realmente. Mas o que a gente, com a função eu sei direitinho o que aconteceu foi o seguinte, né? Desculpa, isso aqui eu vou tentar... Depois eu limpo para pôr para vocês. A gente calculou no 0 e no 2 e viu que tinha valores menores e maiores do que o que eu estava procurando, que era o 1. Então eu sabia que tinha uma raiz. Peguei o ponto médio, no 1 vi que ela valia 0 de novo. Isso me garante o quê? Eu vou ter algum ponto entre 1 e 2 onde a f vale 1. Eu posso repetir esse processo. Quem é o ponto médio? Entre 1 e 2 é 1,5, né? Ou 3 sobre 2. Calculo o valor da função no 3 sobre 2 e vai dar um número aqui. Se ele for maior do que 1, eu vou saber que a raiz vai estar entre 1 e 3 meios. E se ele for um número menor do que 1, eu vou saber que vai ter com certeza uma raiz entre 3 meios e 2. E posso ficar repetindo esse processo com intervalos cada vez menores para obter uma solução, um intervalo tão pequeno quanto eu quiser conseguir. Ó, limpou. Um intervalo tão pequeno quanto eu queira que contenha uma das raízes da minha equação. Essa raiz é única? Não, né? O exemplo claro está aqui. Ó. Vamos ver, nessa situação a gente tem um polinômio de grau 3 e por sorte, tá? Chutei aqui a equação. Eu vi que no 0 ela vale 0, no 1 ela vale 0 e no 2 ela vale 10. Eu não sei direito como é que é a cara desse gráfico, depois a gente vai aprender a fazer isso, mas é uma coisa mais ou menos assim, né? Tá, aqui tem um ponto de máximo, que depois a gente vai aprender a estudar. Eu não sei exatamente onde está o 1 aqui, né? Mas o que a gente mostrou é que tem pelo menos um valor. Aqui é o 1, aqui é o 2. Tá? Não sei se é essa, tá? Será se o 1 está aqui ou aqui embaixo, aí precisaria ver. Mas tem pelo menos um ponto. Eu acho que eu errei alguma coisa ali. No 2 ela vale 10. Então, vamos lá. No 1 ela está aqui, lá no 2 ela já vale 10, tá? Nossa, tá bem ruim esse negócio aqui. No 2 ela vale 10. Então eu achei algum ponto entre 1 e 2 onde ela vale 1. Tá? Algum outro ponto onde ela vale 0, uma equação de terceiro grau, eu sei que uma raiz é 0, a outra é 1. Podia fatorar isso aqui e descobrir quem seria essa terceira raiz.
Mas não é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando onde ela vale 1. Então tem um ponto aqui, que pelo desenho que eu estou fazendo, ele está exatamente entre 3 meios e 2. Eu ia descobrir, calculando esse valor, se ele é maior ou menor do que 1. Tá bom? Esse aqui é o espírito. E poderia calhar, tá? Eu não sei, mas poderia uma situação alternativa? Não sei. Como é o gráfico, a gente não fez, mas ela poderia ser uma coisa assim, né? E aí o que que acontece? Eu achei a solução f de x igual a 1 no intervalo 1, 2. Eu calculei entre 0 e 2, calculei no 1. Na hora que eu calculei no 1, eu vi que deu 0 de novo, né? Então veja, no 0 valia 0, no 1 valia 0. Isso garante que não tem nenhuma solução da equação no meio? Não, né? Se os dois valores nos extremos são iguais, eu não posso usar o teorema, porque o meu y não está entre f de 0 e f de 1. O y está fora do intervalo. Mas aqui eu vi que o f de 1 era 0 e o f de 2 é 10. Como 1 está entre esses dois números, vai ter uma equação, uma solução para a equação neste intervalo. Pode ser que tenha nesse ou não, depende de como é o comportamento. Se for a função amarela, teria até 2. Se for a função cujo gráfico é o branquinho, não tem nenhuma. Ficou claro isso? Podemos passar para frente? Legal. Alguma dúvida? Pelo Ivan, tudo bem? Eu precisava saber se alguém... Tá, eu vou avançar. Se alguém tiver dúvida, me cobra, avisa aqui que a gente volta. Tá bom? Então vamos lá. Em frente. O que eu fiz? Ai, peraí, só um minuto. Faltou prática aqui, ó. View on page. Tela cheia. Tá bom, isto. Legal. Então vamos lá. Tudo gravando certinho. Perfeito. Vamos lá. Então, esse era o teorema do valor intermediário. O outro que a gente estudou, que é bem importante também, é o que a gente chamava de teorema de Weierstrass. Tá, que vamos dizer assim, que essa é a parte que começa a estudar os problemas de máximos e mínimos, né? Que é uma das partes bem interessantes do cálculo. Então, o que dizia o teorema de Weierstrass? Que se você tem, se f é uma função contínua definida no intervalo fechado, obrigatoriamente ela tem pontos de máximo e mínimo global, tá? Então, se f é contínua, então existem x1 e x2, dois números dentro do intervalo AB, tais que vale o seguinte: f de x1 é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que f de x2. Isso vale para todo x dentro do intervalo AB, tá? O que quer dizer isso, uma interpretação para isso? Quer dizer que se a tua função for uma função contínua no intervalo fechado, existem dois pontos onde f do primeiro ponto, f de x1, é menor ou igual a qualquer outro valor da f dentro do intervalo inteiro, ou seja, x1 é um ponto onde a f assume um mínimo, valor mínimo que ela poderia assumir naquele intervalo, e de maneira análoga, x2 é o ponto onde f assume o maior valor que ela poderia assumir dentro daquele intervalo. Então, é um teorema bem forte. Toda função contínua no intervalo fechado assume valor máximo e valor mínimo em pontos
dentro daquele intervalo. Quando a gente viu isso a primeira vez, eu discuti exemplos, né? Mostrei que, por exemplo, se a função não for contínua, isso deixa de ser verdade, mesmo no intervalo fechado. E se o intervalo for aberto, mesmo com a função contínua, também dá errado, né? O caso clássico, quer dizer, você pega a função mais ingênua que tem que não seja constante, pega a função f de x igual a x no intervalo aberto 0, 1, tá? De novo, a gente discutiu isso da outra vez. Aqui vamos pensar que é 1, aqui é 1, tá? Qual que é o valor máximo que essa função atinge? Nenhum, né? Porque se eu acho que eu atingi um valor que é o máximo, eu sempre consigo andar um pouquinho mais com o x na direção do 1 e obter um valor um pouquinho maior do que o anterior que eu tinha. E a mesma coisa para o mínimo. O valor mínimo não é zero, porque não existe nenhum x tal que f de x igual a zero. Então aqui eu estou pensando em f de x igual a x para x entre 0 e 1 no intervalo aberto. Quando que a f vale zero? Nunca. Mas eu consigo um valor arbitrariamente próximo de zero. Então não tenho mínimo, porque o valor mínimo dessa função é 10 a menos 5? Não. Eu acho um ponto onde ela vale 10 a menos 6, 10 a menos quanto eu quiser. Tá bom? E do mesmo jeito ela não atinge nenhum ponto de máximo. Tá? O que não quer dizer que seja sempre assim, né? Você pode ter uma função definida no intervalo aberto que tenha máximo e mínimo, né? Pega uma função, sei lá, bolinha aberta aqui, ela sobe, tá? Os valores nos extremos são atingidos, mas não naquele mesmo ponto. E eu tenho um ponto de máximo e um ponto de mínimo aqui, tá? Poderia calhar de ser uma coisa diferente, né? Por exemplo, o valor máximo ser o valor da borda. Por exemplo, aqui é intervalo aberto e não tem máximo e mínimo, né? Estou pensando numa situação diferente. Ela vem com o máximo e na borda ela tende a atingir o mesmo valor que o máximo, por exemplo. O valor máximo é atingido aqui, mas não é aqui, porque esse valor esse ponto aqui não pertence ao gráfico da função, tá bom? E tem um mínimo global aqui no meio, que também é o mesmo, que seria a tendência do valor no extremo, tá? Então não é porque o intervalo é aberto que não tem. Se o intervalo é aberto, nada a declarar. Ou se ele não é fechado, né? Se ele não é um intervalo fechado, nada a declarar. Agora, se ele for fechado e a função for contínua, com certeza tem máximo e mínimo. Se a função não for contínua, nada a declarar de novo. Você pode ter uma função descontínua que tem máximo e mínimo, né? Então, pode ser no intervalo fechado, ela é descontínua. Bolinha aberta aqui. Uma função descontínua que tem máximo. Esse aqui é o ponto de máximo, por exemplo, e tem um ponto de mínimo aqui. Tá bom? Agora, se ela for descontínua, aí você pode ficar brincando, é descontínua no intervalo aberto. Também, se você botar a bolinha aberta aqui, né, faz de conta que aqui é a bolinha aberta nos dois extremos. Então ela vai ter um máximo global, mas não vai ter um mínimo global. Mas tem um mínimo que a gente chama de mínimo local aqui. Lembra o que é um mínimo local? É um ponto que eu consigo um pequeno intervalo onde ele é o menor valor dentro daquele intervalo. Tudo bem? Então esse era o teorema de Weierstrass, que garantia a existência de máximos e mínimos. Vamos lá. Algo ruim aconteceu. Esse mouse está muito maluco. Deixa eu ver. Peraí. Não, 3, 2, 1 não.
Nossa, espera aí que eu perdi a conexão com meus alunos aqui. Só um minutinho, já voltamos. Mate 2453. Pronto. Oi, gente, voltei. Oi, pessoal, voltei. Tive algum probleminha aqui. Caí, mas levantei. Tá bom? Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Tá, então vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo a luzinha com vocês. Vamos ver a dúvida do Daniel. Tem que voltar um pouquinho. Tá, o Daniel faz a seguinte pergunta. Professor, para testar esse tipo de função aberta nos extremos para achar máximo e mínimo, o Fermat daria os possíveis pontos no interior. E aí precisaria comparar com os limites laterais nos extremos? Mais ou menos, Daniel, porque o Fermat ele só cuida de pontos candidatos a máximo e mínimo no interior. A gente vai falar deles daqui a pouquinho, tá? Mas o que você precisa ver é se aquele ponto que está no interior, ele de fato é um máximo global, né? Se não tem nenhum outro ponto, onde a função atinge um valor maior. E uma técnica possível é essa que você está falando, quer dizer, a gente pode ter uma situação como a do desenho ali, né? Eu tenho esse ponto aqui que ele é um ponto de mínimo. Faz de conta que aqui você tem bolinha aberta, tá? Se tiver bolinha aberta aqui, o que vai acontecer? Você tem esse cara é um ponto de mínimo local que o Fermat, eu já vou falar dele, detectaria como um candidato a mínimo, e não tem nenhum outro ponto onde a derivada é zero aqui. Quando você compara, você fala, bom, esse é um máximo local e esse é um mínimo local. Mas não tem nenhum outro valor que o Weierstrass não garante a existência de mínimo global, mas o que você faz? Você olha para o limite. Se o limite da função, quando x tende para esse ponto, é um número que é menor do que esse, e a função é contínua, isso é importante, tá? Se a função é contínua nesse intervalo aqui, como é, até a bolinha aberta, tá? Nesse intervalo ela é contínua, o que você pode dizer? Que se tem a tendência para esse ponto é valores menores do que ele, de novo, pelo teorema do valor intermediário, se ela tende a atingir um certo valor, quer dizer que um pouquinho antes ela vai estar arbitrariamente próxima desse valor. E um pouquinho em outro ponto ela também vai estar próxima desse valor. E, portanto, ela vai atingir todos os valores dentro do intervalo, aí agora aberto, de tendência do ponto até qualquer outro. Então vai ter, forçosamente na imagem da f, valores que são menores do que o valor desse mínimo local. Tá? Então, você está usando aí, não sei se você tinha consciência disso, mas você está usando também o teorema do valor intermediário junto com a definição de limite. Tudo bem? Vamos ver se minha canetinha voltou a funcionar. Tudo bem? Então, esse era o teorema que a gente tinha do Weierstrass, né, que garantia para a gente a existência de pontos de máximo e mínimo globais. Tá? Em contrapartida, a gente tem o Fermat, que cuida dos pontos de máximo e mínimo locais. Né? Então, o teorema de Fermat dizia o quê? Se f, aí eu vou precisar que ela esteja definida no intervalo aberto, tá? Se f de AB em R é derivável, tá? Esse aqui chama teorema de Fermat, não vai confundir com o famosão lá, né? Das equações xan mais yn igual a zan, né? Esse o pessoal chama de pequeno teorema de Fermat, talvez, ó, nem isso. Tá? Se f é derivável e x0 é
máximo ou mínimo local, então a f' de x0 é zero. Tá? Ou seja, todo candidato a máximo ou mínimo local no interior de um intervalo tem que ter derivada zero. A reta tangente nesses pontos tem que ser máximo ou mínimo. Acho que a gente fez a demonstração disso da última vez. Tem nos vídeos, eu escrevi um texto que está lá no E-Disciplinas para isso, né? Então, esse cara tem que tomar muito cuidado com ele, né? Ele está dizendo que se for máximo ou mínimo, a derivada é zero. Agora, se a derivada for zero, não garante que é máximo ou mínimo. O exemplo que a gente tem para isso é x ao cubo, né? A derivada do x ao cubo na origem vai ficar zero, né? 3x² no zero vale zero. E nesse ponto você não tem nem máximo nem mínimo local, tá bom? Então, esses dois caras juntos te permitem estudar máximos e mínimos em intervalos fechados. O Weierstrass diz que tem, e o Fermat diz quem pode ser o máximo ou mínimo no interior. Então, se você pegar algum exercício da lista, vamos pegar algum deles. Já ficou maluco o meu mouse de novo. Minha mesinha digitalizadora aqui acho que não tá indo bem, não. Vamos lá. Ou o fato de eu estar com dois mouses, né? Vamos pegar a lista. Vamos escolher algum exercício. Pode ser, por exemplo... Vamos fazer a letra C. Não sei se C a gente já fez. Não fizemos. Tá, então, um exemplo aqui é o exercício... Qual que é o número do exercício? Exercício 4, letra C da lista 2, tá bom? Então, exercício da lista 2. Exercício 4C. Você tem f de x igual a... acho que 1 sobre x, né? Mais ln de x. Com certeza. Isso. Para x entre meio e 4. Intervalo fechado. Tá bom? Então vamos lá. Essa função é uma função contínua. Tá bom? Então f é contínua no fechado esse aqui. Onde ela estou olhando só o domínio dela aqui lá, tá bom? Então o que o teorema de Weierstrass me diz? Com isso eu tenho certeza que f assume máximo e mínimo. Tá bom? Isso por conta do teorema de Weierstrass. Então, como é que eu faço para achar esses máximos e mínimos? Eu vou olhar os valores possíveis ali, né? Então, eu vou ter que comparar os valores nos extremos do intervalo. Nos extremos eu vou ter que... porque o Fermat não cuida dos extremos, né? Ele lida só com o intervalo aberto. Então, f de meio vai valer quanto? 2 vezes 1 mais ln de 2, tá? ln de 4 é 2 ln de 2, pus em evidência. E f de 4 vai ser... Peraí, bobagem aqui, né? No meio, a função vai valer 2 menos ln de 2, desculpa. 2
menos ln de 2. E no ponto x igual a 4, ela vai valer 1/4 mais 2ln de 2. Tá? Esses são os valores e eu vou ter que olhar no interior, né? No interior eu vou usar o teorema de Fermat. O que é o interior? É um intervalo aberto meio 4. F é derivável, né? Certo? É uma soma de duas funções deriváveis. Quanto vale a filhinha de x? Quais são os pontos onde a reta tangente é horizontal e, portanto, eles são possíveis, são candidatos a pontos de máximo ou mínimo, né? Local. E aí, para saber se ele é global, eu comparo todos os máximos e mínimos locais entre eles, junto com os valores nos extremos, né? Que você pode ver, ó, se aqui a bolinha fosse fechada, você tem um ponto de mínimo global onde se você viesse com a derivada lateral, né, a reta tangente, olhando o limite só pela direita, você vai ter uma reta que não é horizontal e ele é um ponto de mínimo global. Por que isso? Porque ele não está no interior. Porque se ele estivesse no interior e fosse um ponto de máximo ou mínimo local, e portanto o global está incluso, deveria ser derivada a zero. Então vamos lá, a derivada aqui vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x, né? Tirando o mínimo aqui você vai ter x ao quadrado menos 1 mais x. E quando isso aqui dá zero? Isso aqui dá zero, C e somente C, desculpa, não F, mas x vale 1, né? Bom, então o único ponto onde a reta tangente é horizontal, zero, nada, a borrachinha está aqui. O único ponto onde a reta tangente é horizontal, a reta tangente ao gráfico dessa função horizontal, é no ponto x igual a 1. Quanto vale a função nesse ponto? Então vamos calcular. F de 1 vai valer 1, né? 1 sobre 1 mais ln de 1, que é 0. Então eu tenho os meus pontos, os meus candidatos a estudar são esse e esse. Tá? Então eu tenho aí 3 valores. O maior de todos vai ser o ponto de máximo, o menor de todos vai ser o ponto de mínimo. Vamos pensar. Quem que é o maior dos 3 números? Ó, esse aqui é 1. Esse cara é mais ou menos do que 1, né? Eu tenho que botar esses números em ordem. F de meio, F de 1 e F de 4. Quem que é o maior? Respostas, palpites? A Lara falou alguma coisa aqui. Por que o f de meio dá 2 menos ln de 2? A Isabela fez uma pergunta, né? Tem um monte de perguntas. Vamos lá. Primeiro de tudo, a Isa pergunta: qual a diferença que faz o intervalo ser aberto ou não no TVI? No TVI, se você lembrar do enunciado, vamos olhar o enunciado aqui. É importante discutir essas coisas, tá? No TVI você tem o seguinte: eu estou pedindo que o valor, o f de A e o f de B existam. Então, se eu pegar um intervalo aberto, o f de A não vai estar aqui, né? Então, eu pego um ponto que é atingido pela função, então ele é f de alguém, e o B também é f de outro alguém. Então, eu vou olhar para valores dentro do intervalo fechado, f de B, f de A. Tá? Se você pegasse uma função que é descontínua, aí você teria problema, né? Você pode ter o f de A aqui e o limite vindo aqui de cima, e aí a coisa dá errado, né? Uma situação como essa aqui. Vou tentar desenhar rapidinho.
Então você tem uma função que é descontínua, né? Então você tem o f de a aqui, o limite desse jeito, tá? E o f de b aqui, por exemplo. Então, por exemplo, eu pego o f de a, pego o f de b, tem um ponto onde ela atinge o valor f de a, né? Nesse cara aqui, ela atinge o valor f de a. Nesse cara aqui, ela atinge o valor f de b. Se eu pego algum y entre a e b, não é verdade que vai ter algum x tal que f de x seja igual a esse número. Ou seja, a reta horizontal nessa altura não corta o gráfico da f em nenhum ponto. Tá? Por quê? Porque ela é descontínua. Então você tem que tomar muito cuidado. Quer dizer, aqui você precisa... Eu estou pensando em intervalo fechado, por quê? Porque eu quero que a f seja contínua no intervalo onde ela assumiu os extremos que eu peguei. Tá bom? Ficou claro isso? Ficou claro, Isa? A Isabela parece que já entendeu. A Lara explicou para ela, né? Tá bom? Então, tudo bem. Então, a gente tem lá aqueles três valores, né? Voltando para o nosso problema de máximo e mínimo, a gente tem esses três valores que precisam ser comparados, tá? Uma opção é, nesse caso, a gente tem que pensar um pouquinho, olha. Esse número aqui, ele é menor do que 1, né? ln de 2 é menor do que 1, porque o ln de e seria 1 e ln seria uma função crescente. Então, se esse número é menos do que 1, f de meio é maior do que 1, né? Então, eu vou ter que f de 1 é menor ou igual. Na verdade, estritamente menor, né? A gente sabe que aquilo ali não é igual a 1, tá? É menor do que f de meio. E aí eu preciso comparar o f de meio com f de 4. Tá, então, esse número aqui é um pouco mais do que 1. Esse número aqui também é maior do que 1, né? Porque aqui eu tenho uma coisa maior do que 1 somado com 1 quarto. Então, para a gente ter uma comparação exata aqui, eu vou precisar fazer essa conta. Vou apelar para uma calculadora rapidinho. E depois a gente olha para o gráfico dessa função, né? Então eu vou querer quanto vale 2 menos ln de 2. Esse vale 1,3. E 1 quarto mais ln de 4 vale 1,6, tá? Então, f de 1 é menor do que f de meio, e f de meio é menor do que f de 4. Tá bom? Então, o que a gente conclui? Que esse cara aqui é o valor mínimo global e esse aqui é o valor máximo global. Tá bom? Então, o que a gente tem é que x1 igual a 1 é onde a função atinge o valor mínimo, é o ponto de mínimo global. Ele é um ponto de mínimo local, no interior, e que acabou sendo um ponto de mínimo global. E x2 igual a 4 é o que a gente vai chamar de ponto de máximo local. Máximo global de f. Não é local, não, global. Tá bom? Dúvida nisso? A comparação do 2 menos ln de 2. Ah, aquela foi a que eu fiz sem calculadora, né? ln de 2 é um número menor do que 1, não é? Seria um número menor do que 1, quando eu faço 2 menos ele, o resultado vai ter que ser um número maior do que 1. Se eu tenho 2 e tiro menos do que 1, o resultado é mais do que 1. Tá claro o argumento? Então, como é que eu sei o ln de 2? Eu não sei, né? Tanto que para o outro caso eu apelei para a calculadora para obter uma aproximação. Mas o que eu sei é que o ln de e é igual a 1, né? Porque o log do número que é a própria base vale 1. Então, esse cara vale 1.
E aí eu sei que a gente viu que o logaritmo é uma função estritamente crescente. Então, se no ponto E ela vale 1, em qualquer ponto menor do que E, ela vai valer menos do que 1. Tá bom? Deixa eu ver a Brenda. Professor, se eu tivesse outro valor dentro do intervalo maior do que 1, ele seria o máximo local? Não sei, pode ser que não, tá? Pode ser que não. Ele vai ser um máximo local. Para ele ser um máximo local, a derivada dele precisaria ser zero, a derivada naquele ponto. E o único ponto onde a derivada vale zero ali é no ponto x igual a 1. Então não dá para saber. Se eu tivesse mais um ponto onde a derivada vale zero ali dentro, ele seria um outro candidato. E para saber se ele é máximo ou mínimo local, a gente precisaria do teorema do valor médio, que vamos chegar nele daqui a pouco. Tá bom? A Lara tem uma dúvida que é uma questão de nomenclatura, né? A gente diz que o x é um ponto de mínimo ou ponto de máximo, é o ponto onde a função atinge o valor máximo, tá bom? Então o x é o ponto de máximo, quer dizer, é o ponto onde a f atinge o valor máximo. E o f de x é o valor máximo da função. Tá claro, Lara? Beleza. Então é assim que a gente usa o kitzinho, o teorema de Fermat, teorema de Weierstrass, para descobrir pontos de máximo e mínimo. O Weierstrass diz que tem, e o Fermat diz quem pode ser, se você sabe que a função é derivável no interior do intervalo, tá bom? Então vamos... O que você não entendeu, Brenda? Desculpa. Se quiser falar, tiver microfone, fica à vontade. Professor, tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente, pode falar. Tá, então, eu não entendi. Por exemplo, se eu tenho no intervalo dois números que a derivada é zero, e, por exemplo, esse é 1 e o outro seria, sei lá, 2. O meu 2 não é necessariamente o meu máximo local? Não. É curioso, né? Mas eu vou tentar fazer um desenho de um gráfico com essa situação, tá? Depois a gente vai ver mais coisas. A gente precisa de mais teoria para... A gente precisa de mais teoria para isso. Mas... deixa eu chegar lá, tá? Mas imagina essa situação aqui, tá? Você pode ter uma função... como a gente tinha ali, né? Vamos pegar... Tá? Não vai ser aquela função exatamente, mas eu vou só repetir os números. 1, 4, tá? Então, no 1, ela tinha... No meio, ela tinha um valor aqui qualquer. Depois ela descia. Tá? Isso eu só sei... Tá? Sei lá. Aí depois ela sobe. Essa é a situação que você pensou. Ela podia ter uma coisa assim, né? Tem um máximo local aqui no 2. Tudo bem? Poderia ser isso. Né? Essa é a situação que você pensou. Um mínimo local no 1 e um máximo local no 2. Certo? Uhum. Tá? Agora, não precisa ser sempre assim. Olha como poderia ser. Eu vou fazer de outra cor. Você poderia ter o cara aqui. Mínimo local. Aí aqui a derivada ser zero e ele não ser nem um ponto de máximo nem de mínimo. Pensa que ele se comporta aqui como se fosse uma função do tipo x ao cubo. Entendeu? Entendi. Então a reta tangente é horizontal, mas esse ponto não é nem ponto de máximo, porque depois tem valores maiores, e nem ponto de mínimo, porque antes tem valores menores. Então é um ponto... Rapidinho, é um ponto onde a primeira derivada é zero, e ele não é nem um ponto de máximo nem de mínimo. É aquela coisa que eu falei do Fermat. Se é máximo ou mínimo no interior, a derivada é zero. Se a derivada é zero, não precisa ser máximo ou mínimo. Tá bom? Fala o que você ia falar. Mas isso também se aplica ao mínimo? Também. Como assim? Aqui não, né?
Esse aqui é um ponto que a derivada é zero e ele é um mínimo. Esse aqui é um ponto onde a derivada é zero e ele não é nem máximo nem mínimo. Tá? Você podia ter uma situação análoga, que você tem um máximo local e depois um cara onde a derivada é zero, tá? Máximo local, e a derivada é zero, esse cara não é nem máximo nem mínimo. Então, tem que tomar um cuidadinho com isso, né? Mas, por exemplo, no exercício que o senhor fez, você compara os dos extremos com esse do intervalo, e aí você consegue descobrir que o de F1 é mínimo. Se eu tivesse dois valores diferentes, e, por exemplo, o valor maior fosse maior que o de F de 4, ele não seria o máximo? Se esse valor aqui, o ponto onde a derivada deu zero, se ele fosse maior do que o f de 4, ele seria o máximo global. Ah, tá. Tá? Só que aí, bom, se ele fosse o máximo global, alguém ia ter que ser o mínimo global, entendeu? Ia ter que ser outro cara. Então, seria uma situação mais ou menos assim, né? Se esse cara aqui fosse o maior valor, eu não sei se eu estou entendendo. A função tem que ter um comportamento assim. E aí, se ela atinge aqui um valor menor, isso é um exercício da lista que a gente vai discutir depois. Mas precisa do teorema do valor médio para isso. Se você tem um ponto de máximo local e tem um outro ponto de máximo aqui, é obrigatório ter um ponto de mínimo no meio. Ah, tá, entendi. Tá? Então, entre dois máximos consecutivos, tem que ter um ponto de mínimo. Entre dois máximos locais, tem que ter um ponto de mínimo local. Isso é um exercício da lista. Eu tô com ela aberta aqui. Obrigada. Mas isso vai ter um chãozinho ainda pra gente chegar lá, tá? Eu acho que é lá pelo 19, assim. Ou será que, putz, tiraram esse cara da lista? É tão bom. É um exercício que usava toda a teoria para fazer. Acho que ele sumiu. Mas, bom, não é porque ele sumiu da lista que vocês não precisam saber que isso acontece. A gente conversa sobre ele depois, tá bom? Então, ficou claro como é que você faz para achar pontos de máximo e mínimo? Num intervalo fechado? Acho que sim, né? É que tem muita situação, muita coisa pode acontecer e bom, a gente tem que estudar para saber aplicar cada coisa, né? O que a gente vai falar agora é uma coisa que é bem óbvia, mas que é muito, muito importante. Suponha que você tem uma função assim, tá? E você tem uma função definida no intervalo fechado A e B. E você sabe que o f de A é igual ao f de B. Tá bom? Tá, então eu tenho uma função que é contínua e que é derivável no interior. Então eu vou ter que sair desse ponto, chegar nesse ponto sem tirar o giz da lousa, o lápis do papel, o que for, e o gráfico não pode fazer nenhum bico. O que você acha que vai acontecer? Eu vou tentar fazer uma situação. Eu vou sair daqui. Não pode ter bico, tá? Essa é uma situação. O que você percebe? Que não tem jeito, né? Tem pelo menos um ponto aqui, ó. Se a função sai de uma altura e chega nessa mesma altura, de maneira contínua e sem bicos, em algum ponto a reta tangente vai ter que ser horizontal. Tem até outro aqui, tá? É razoável isso para todo mundo? Ou se alguém acha isso muito estranho, avisa. Porque não é para ser estranho, uma vez que é um teorema, a gente vai demonstrar ele agora, tá? Então, se você tem... É mais ou menos, pensa numa coisa da física, vai? Se você está numa montanha russa e você sai da mesma altura e chega numa mesma altura, em algum ponto a velocidade vertical do movimento tem que ser zero. A taxa de variação do y em relação ao x é zero.
Faz todo sentido, né? Isso é o que a gente chama de teorema de Rolle. E é dele que a gente vai tirar o teorema mais importante do curso, tá? O enunciado é assim. Então, pega uma f de AB em R, tá? Contínua. Então, é uma função que é contínua no intervalo fechado. Eu vou pedir que ela seja derivável no intervalo aberto, ou seja, eu desenho ela de A até B sem tirar o lápis do papel e no interior eu não faço, o gráfico não tem nenhum bico. Tá? Então, existe um número C dentro do intervalo. Então, na verdade, ele tem que, esse cara aqui, eu botei intervalo fechado, mas esse C ele precisa estar sempre no interior do intervalo, tá? Existe um intervalo existe um ponto dentro do intervalo tal que a reta tangente naquele ponto é horizontal, ou seja, f' de C é igual a zero. Tá? É intuitivo? É. Como é que a gente faz para demonstrar isso? A ideia é bem simples. A gente vai usar os teoremas anteriores. Alguém tem algum palpite de qual dos teoremas anteriores a gente pode usar? Logo de cara, a primeira... Antes da gente fazer a demonstração, vamos pensar nas hipóteses, né? Eu estou com uma função que é contínua no intervalo fechado e derivável no interior. Se ela fosse descontínua, você consegue me dar um contra-exemplo? Então vamos fazer aqui no cantinho. Se eu pegar uma função descontínua no intervalo fechado, o teorema precisa ser verdadeiro? Então vamos tentar criar uma situação assim. Eu vou pegar uma função que ela vale o mesmo valor nos dois extremos e é descontínua em algum ponto no interior, por exemplo. Ah, não gostei do meu desenho. Vamos fazer ela assim, ó, estritamente crescente aqui. Bolinha aberta. E depois eu venho com bolinha fechada, assim. Tá? Existe algum ponto no interior do intervalo onde o gráfico da função tem reta tangente horizontal? Não, né? Então, se a função for descontínua, o teorema não precisa ser verdade. E se ela não for derivável, também, né? Vou pegar uma função que é contínua no intervalo fechado, mas não derivável, você vai ver que dá ruim. E o exemplo fácil é esse. Né? Pega aqui, eu tenho uma função que é contínua no intervalo fechado, não é derivável no interior e não tem nenhum ponto lá dentro onde a derivada vale zero. Tá? Então, esses são os dois exemplos que mostram que é crucial que a função seja contínua e também é crucial que a função seja derivável no interior. Se alguma dessas duas hipóteses não for verdadeira, o teorema não precisa, a conclusão do teorema não precisa ser válida, tá bom? Então vamos ver como é que a gente faz para provar isso. Faz assim, ó. Eu tenho uma função, da primeira linha já acende uma lanterna, né? Eu tenho uma função contínua definida no intervalo fechado. O que a gente pode dizer a respeito de funções contínuas definidas em intervalos fechados? Pelo teorema de Weierstrass, existem pontos de máximo e mínimo, tá bom? Então, por Weierstrass, né, eu vou escrever assim, existem pontos de máximo e mínimo de f. Justo? Em AB. O que pode acontecer com esse ponto de máximo e mínimo?
Primeiro, se o máximo ou o mínimo está no interior, acabou, né? Tudo bem? Porque eu vou ter um ponto de máximo ou mínimo no interior. Então, por Fermat, f' desse ponto vamos dizer assim, ó, se o ponto de máximo, só para não confundir com a notação, né? Se o ponto de máximo ou de mínimo está no interior, então acabou, né? Vamos dar uns nomes, então, para não confundir. Vamos chamar o ponto de máximo, o ponto onde a f atinge o valor máximo eu vou chamar de x1, e o ponto onde f atinge o valor mínimo eu vou chamar de x2. Então, se o ponto de máximo ou de mínimo está no interior, então, se é um ponto de máximo no interior, a derivada nesse ponto é zero. Se o ponto de mínimo está no interior, então a derivada nesse ponto é zero. Então, achei um ponto no interior onde a derivada vale zero. Tá bem? Agora, o que a gente conclui? O que pode acontecer? Se o ponto de máximo ou de mínimo está no interior, acabou. Se o máximo, se o ponto de máximo é um dos extremos, o que eu posso dizer? Suponha que o ponto de máximo é A. O f de A não é igual ao f de B? Sim, né? Então o que a gente conclui? Que o B também é um ponto de máximo. Então, f de x2 é igual a f de A, que é igual a f de B. E, portanto, o B não é mínimo, né? Tudo bem? Porque se o valor dele é igual ao valor do ponto de máximo, ele também é um ponto de máximo. Agora, o que o Weierstrass dizia? Que tem que ter máximo e mínimo. Tudo bem? Então, se tem que ter máximo e mínimo, e o máximo é atingido nos dois extremos, o mínimo tem que estar no interior. E se o mínimo, se o ponto de mínimo está no interior, pelo teorema de Fermat, f' de A é x1 que era o máximo, né? x1. Então, o ponto de mínimo, se ele está no interior, a derivada naquele ponto é zero, e, portanto, eu tenho um ponto no interior onde a derivada é zero, tá? Então, essa figura que eu desenhei não é nenhuma, é a do item A. Os pontos extremos não são nem máximo nem mínimo. Então, o máximo e o mínimo tem que estar no interior. Um abraço. Tem um ponto lá dentro onde a derivada é zero. Agora, a segunda situação é aquela onde você tem que o ponto de máximo é o ponto A. Então, todos os valores da função vão ter que estar aqui para baixo. Só que no outro extremo o valor é o mesmo, não é? Então, se esse cara é o máximo local, o global, o outro também vai ser máximo global. Então, se é máximo e máximo, e o Weierstrass obriga a ter máximos e mínimo, o mínimo tem que estar no interior. Então, esse cara aqui é meu x1, que é o ponto de mínimo. Tá bom? Tá clara a demonstração do teorema? Tem alguma dúvida? Professor, nesse teorema... Vamos lá.
Pode voltar na lousa rapidinho. Tá, já voltei. Se f de A é igual a f de B, acho que você não escreveu no enunciado. Ah! Não escrevi. Contínua, vamos arrumar isso então. Contínua em AB com... Isso não é mentira, né? Com f de A igual a f de B. Então... É isso. Obrigado, obrigado. Professor, a pergunta da Luísa. Obrigado, Fábio, pela correção. Professor, se você tem uma reta, ela é contínua e derivável, mas não tem nenhum ponto onde a derivada é zero. Uma reta não horizontal. Bom, a reta não horizontal ela cai fora da hipótese, porque eu não tinha escrito. Você já percebeu tudo aí. Então tá claro o que acontece? O teorema de Rolle é uma coisa bem legal, né? Ele diz que se você parte de uma certa altura e volta para essa mesma altura, em algum ponto a sua reta tangente tem que ser horizontal. Tá? Ou seja, de certo modo, o que você tem é o seguinte. Se você pegar a reta que liga os extremos do gráfico, ela é uma reta horizontal, né? Porque o f de A é igual a f de B. Então, o que a gente está dizendo é que se os extremos do gráfico estão na mesma altura, a reta que os une é horizontal e, portanto, em algum ponto do gráfico, a reta tangente nesse ponto do gráfico tem que ser horizontal também, portanto, paralela à reta que une os extremos do gráfico. A gente consegue generalizar isso, tá? Porque a gente chama de teorema do valor médio. Que aí eu não preciso mais da hipótese f de A igual a f de B. Tá? Então esse é outro teorema importante, que é o que vai dar subsídio para a gente fazer muita coisa. Tá? Esse a gente abrevia por TVM. O teorema do valor intermediário a gente abrevia por TVM. Tá? Então as hipóteses são quase as mesmas. Né? Eu vou pegar uma f definida no intervalo fechado, contínua, e derivável no interior. Derivável em AB. Aberto. Então o que o teorema vai me dizer? Existe um C dentro do intervalo aberto. Tá? Eu já vou arrumar ali no Rolle, porque também, pela demonstração que a gente viu, o cara está no interior. Tá, o que vale a seguinte coisa. F' de C é igual a F de B menos F de A sobre B menos A. Tá, então aqui, se você quiser arrumar o enunciado, você tem garantia de que esse C está sempre dentro do interior do intervalo. Tá bom? Vamos olhar aqui no teorema do valor médio o que é a interpretação geométrica desse cara, que é muito bacana, né? Então vamos lá. Você tem uma função com as hipóteses certas ali, né? Definida no intervalo fechado AB. F de A e F de B não precisam mais ser iguais, tá bom? Estou pondo assim, ela não precisa ser o F de B, podia estar abaixo do F de A, sem problema nenhum. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter um gráfico de uma função derivável aqui, né? O que é o teorema? Nossa, grafiquinho mais ordinário, né? Vamos arrumar isso. Tá, esses caras não precisam ser o máximo global, pode ser uma outra coisa. Tá, então você tem o gráfico de uma função aqui, dentro das hipóteses, contínua no intervalo fechado e derivável no interior, aqui não tem bico. Tá?
o que o teorema está dizendo? Que vai ter algum ponto aqui no meio onde a derivada é exatamente esse número. E o que é f de b menos f de a sobre b menos a? É um ΔY sobre ΔX desses dois pontos aqui, né? Ou seja, é exatamente o coeficiente angular da reta tangente que liga os dois gráficos. Os dois extremos do gráfico, tá bom? Então, o coeficiente angular dessa reta que eu desenhei em amarelo é exatamente f de b menos f de a. O que esse teorema está me dizendo? Que tem algum ponto no interior onde a derivada da função, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente é o mesmo. E o que a gente sabe a respeito de retas tangentes com o mesmo coeficiente angular? Elas têm que ser paralelas, né? Então, vai ter algum ponto, por exemplo, esse aqui. Tá? O desenho não está bom, mas tudo bem? Vai ter algum ponto onde a reta tangente é paralela à reta tangente, a reta que liga os extremos do gráfico. Tá claro isso? Tem outro aqui em cima também, né? Se você quiser pensar, vai ter mais um ponto onde a reta tangente é paralela. Então essa é uma interpretação geométrica interessante. Não importa se você sai de um ponto e chega em qualquer outro ponto do plano com uma curva que é o gráfico de uma função. Se essa função for derivável, em algum ponto a reta tangente vai ter que ser paralela à reta tangente que liga o ponto de partida e o ponto de chegada. É um teoremaço, né? Um resultado bem forte. Tá? E a gente pode interpretar ele do ponto de vista físico da seguinte maneira, né? Se você pensa que a tua função é a função horária do movimento de uma partícula, o que é o instante final menos o instante inicial dividido pela variação do tempo? Né? O coeficiente angular da reta amarela é exatamente o que a gente chamaria de velocidade média da partícula, a posição final menos a inicial, dividido pela variação dos tempos. Não é isso? Então, o que esse teorema está dizendo para a gente? Que a velocidade média da tua trajetória sempre é igual à velocidade instantânea da partícula em algum ponto. Tá? Então aí você pode fazer milhões de conexões com o teorema de Weierstrass, com o teorema de Fermat, mas o que está dizendo aqui é isso, é que se você teve um cara que teve uma velocidade média de 80 km por hora em algum ponto, ou teve uma velocidade média de 80 km por hora na tua trajetória, então em algum momento da trajetória a velocidade instantânea dele teve que ser 80. Não quer dizer que a velocidade foi sempre 80, tá? Mas quer dizer que em algum instante a velocidade... Se você pega o ΔS sobre ΔT dele total, e você fica filmando o velocímetro do cara, se o ΔS sobre ΔT deu 80 por hora, em algum momento o velocímetro dele vai ter que ter passado pelo 80. Ele não precisa ter andado com velocidade constante, mas obrigatoriamente ele vai ter que ter velocidade instantânea igual a 80 em algum momento. E esse é um bom jeito de você aplicar multas, né? Você não precisa ter o radar instantâneo. Né? Você sabe que a velocidade instantânea, a velocidade média do cara foi maior do que a permitida, é porque em algum momento a velocidade instantânea foi maior do que a permitida e, portanto, pode meter multa no cara. Claro, então você poderia, por exemplo, você não precisa tirar fotos, mas você pode tirar 2 fotos e avaliar a média num longo trecho. Você fala, mas aí o cara pode andar a 180 e depois a 30 e a média ser baixa. Sim. Você tolera que o cara em algum momento emergencial tenha tido uma velocidade muito alta. Por exemplo, é uma política, né? Mas está claro qual que é o conceito do teorema do valor médio?
E uma aplicação que isso te dá, interessante também, é que ele ajuda você a controlar os valores máximos que a função pode atingir, né? Então, por exemplo, né, se você brincar um pouquinho com essa equação, como é que você pode escrever isso aqui, ó, que o f de b, né, passa tudo para lá e tal, ele vai ser o f de a mais f' de c vezes b menos a. Tá? Essa equação é exatamente equivalente a essa anterior aqui, né? O que isso me diz? O valor no ponto final, ele depende do quê? Do quanto eu andei, do valor da derivada em algum ponto intermediário e do valor inicial da função. Então, por exemplo, se você sabe que a derivada, a função começou com 5, tá? f de a vale 5. A derivada é menor ou igual que 3. E b menos a é 2. Qual que é a garantia? Isso me implica, por exemplo, que eu consigo garantir que o valor da função não passa de 11. Então, se eu sei o valor inicial, sei o quanto o valor máximo da derivada dentro do intervalo, eu consigo dizer qual é o valor máximo que a função pode atingir em qualquer ponto. Não quer dizer que ela atinja 11. Eu garanto para você que ela não passa de 11, por exemplo. Tá bom? Então vamos, para fechar, a gente prova esse teorema e na aula que vem a gente usa ele e tira consequências, tá bom? É bem rapidinho, tranquilo. A ideia é tentar usar essa figura, transformar essa figura nessa aqui, ou seja, eu vou modificar um pouco essa função de modo que este ponto e este estejam na mesma altura. E para isso, eu vou olhar para uma função h de x que tem a seguinte fórmula. Ela é f de x menos f de b menos f de a sobre b menos a. Essa fórmula é um pouquinho diferente da que está no vídeo, mas funciona igual, tá? Essa aqui eu acho que é até mais simples. Qual que é a propriedade que essa função tem? Vamos lá. Ela é derivável. Isso aqui é derivável, por hipótese, no interior. Isso aqui é uma função de primeiro grau, é um número vezes x, também é derivável. Então, h é derivável no interior do intervalo e é contínua no intervalo fechado também. Por quê? Porque f é contínua e x vezes um número também é contínuo. Então, essa aqui é uma função que é contínua em AB e derivável no aberto. Tá bem? Agora pergunta, quanto que vale h de b? H de b, se você fizer a conta, vai dar exatamente f de b menos f de b menos f de a sobre b menos a vezes b, né? Tudo isso aqui vezes b, tá bom? Tira os mínimos, distributivas, tudo mais, eu fiz essa conta, isso aí vai dar f de a vezes b menos f de b vezes a sobre b menos a. Tá? E se você fizer a continha trocando por a, isso é exatamente também h de a. Tá? Você troca aqui x por a, vai ficar, na hora que tirar os mínimos, vai cancelar o que precisa e dá exatamente essa mesma coisa. Tudo bem? Então o que a gente tem? Eu tenho uma função que é contínua no intervalo fechado, derivável no interior, e o valor nos dois extremos é o mesmo. O que isso me garante? Tá, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Vou jogar esses caras aqui para cá. Ai. Bom, não sei se pudesse fazer... Dá para dar... rapaz, vai dar para dar um scale aqui. Pronto. Então a gente tem um contra-exemplo aqui, tá? Eu vou tentar mover esse teorema todo para cima. Vamos ver se dá certo isso.
Foi? Foi. Tá bom? Aqui, tá bom? Então, beleza. A gente tem isso. Então, o que o teorema de Rowley me diz, né? Se eu tenho uma função que empata nos extremos do intervalo, é contínua no intervalo fechado e derivável no interior, pelo teorema de Rowley, existe um número C dentro do intervalo aberto AB, tal que acontece o quê? A derivada nesse ponto, a galinha de C é zero. Tá? Não sei se dá para ver direito isso aqui. A galinha em C vale zero. Agora, o que é a derivada da função h? Né? Quem que é a galinha de x? Se derivar isso aqui, vai ficar f' de x, né, a derivada da primeira, menos a derivada desse cara. A derivada, isso aqui é um número vezes x, então a derivada é um número. F de b menos f de a sobre b menos a. Tá bom? Então, como a galinha de c é igual a zero, eu vou ter, substituindo o c dos dois lados, eu vou ter que f' de c vai ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Tá bom? Então, isso demonstra o teorema. Na aula que vem, a gente vê as aplicações deles. Eu acho que só ficou faltando uma coisa. Eu queria mostrar para vocês o gráfico, né? Daquele problema de máximo e mínimo que a gente acabou... Eu ia fazer e esqueci. Então, a gente tem lá a função 1 sobre x mais ln de x. Vamos tentar ir lá para o Desmos. Tá? Eu acho que vocês estão conseguindo ver o Desmos, não sei. O pessoal do vídeo provavelmente sim. Deu de novo um probleminha aqui na minha mesa. Deixa eu tentar passar para o Desmos. E colocar para vocês também aqui Desmos. Vocês conseguem ver o gráfico ali, né? Perfeito. Então vamos só olhar para a cara dessa função. Então a nossa f de x é 1 sobre x mais ln de x, né? E aí, de fato, a gente estava olhando só para o intervalo x igual a meio até 4. Então, eu vou tentar restringir isso meio menor ou igual que x menor ou igual que 4. Tá? Então, de fato, a gente tem só esse trechinho da função que vocês conseguem ver, né? Que f de 4 é um valor maior valor de todos. F de 1 meio é um valor que está aqui, mas o f de 1 é o valor mínimo, né? Então, foi exatamente o que a gente concluiu lá. F de 1 era o valor mínimo global e f de 4 era o valor máximo global. E, portanto, x igual a 1 é o ponto de mínimo e x igual a 4 é o ponto de máximo dessa função. Então eu tinha 3 candidatos, os dois dos extremos e o único onde a derivada valeu zero naquele ponto. Ficou claro? Alguma dúvida a respeito disso? Só para a gente visualizar qual era o gráfico da função que a gente tinha feito, né? Tá, então amanhã às 9h20 a gente continua com a saga do Teorema do Valor Médio. A gente vai começar a ver as consequências dele para o comportamento das funções, tá bom? Então, agradeço vocês, peço que vocês continuem estudando, tentem já fazer alguns exercícios da lista, e a partir de amanhã a gente vai ter muito mais opções de exercícios para trabalhar, tá bom? Então, bom dia para todos e até amanhã.
Tchau, tchau.